Os números obtidos numa pesquisa de intenção de voto são resultantes de métodos estabelecidos pela ciência estatística. Os institutos levam em consideração uma série de critérios para garantir que o retrato daquele momento do processo eleitoral seja o mais fiel possível. Oi, boa tarde. Sou entrevistadora do IPEC, estou realizando a pesquisa de opinião aqui na região. Posso contar com a sua opinião numa pesquisa? A entrevista nas ruas é a etapa final de um trabalho que começa a ser construído muito antes. Uma pesquisa de opinião deve obedecer critérios científicos, seguindo conceitos que vêm da matemática e da estatística. O primeiro passo é definir o objetivo do levantamento. As pesquisas feitas durante as eleições, por exemplo, buscam identificar a intenção de voto da população naquele exato momento em que os entrevistados são ouvidos. Gostaria de saber em quem a senhora votou para presidente da República no primeiro turno dessas eleições. Os candidatos são esses daqui. Os institutos afirmam que os pesquisadores definem o que chamam de amostra, ou seja, o perfil das pessoas a serem entrevistadas. O objetivo é que esse grupo represente a diversidade e a distribuição do eleitorado no país. A diretora do IPEC explica que informações como faixa etária, renda e escolaridade são extraídas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, já que o último censo é de 2010. Segundo ela, as perguntas e os critérios de entrevista também seguem regras para evitar um direcionamento para determinado candidato. Toda pesquisa de opinião ela é baseada na teoria estatística, né? É o conceito de que você vai tirar uma amostra representativa ali da sua população que você quer pesquisar, então no nosso caso o conjunto total de eleitores, de maneira que você tenha ali nessa tua amostra a representação de todos os segmentos demográficos, da distribuição geográfica desse conjunto de eleitores. Então você tem ali um retratinho fiel na sua amostra da população que você quer pesquisar. E para você fazer isso, você tem toda uma teoria estatística, né, em que você se baseia para a construção das suas amostras. Mesmo seguindo padrões rigorosos, os números das pesquisas podem apresentar divergências em relação aos resultados das urnas. Os especialistas afirmam que isso não quer dizer que os institutos tenham errado. Eles explicam que a finalidade das pesquisas é retratar cada momento da campanha eleitoral e não prever como o eleitor vai votar. Por isso mesmo, o levantamento é chamado de pesquisa de intenção de voto, ou seja, como o eleitor votaria se a eleição fosse naquele exato momento. Os dois maiores institutos de pesquisa do país, IPEC e Datafolha, dizem que um movimento brusco, de última hora, explica a diferença entre as pesquisas divulgadas na véspera da eleição e a votação de domingo. O que chamou a atenção foi a diferença dos votos recebidos por Jair Bolsonaro, do PL, na comparação com os números das pesquisas. Segundo o IPEC, diante da possibilidade, divulgada pelas próprias pesquisas, de vitória de Lula no primeiro turno, muitos eleitores que ainda estavam em dúvida ou que iriam votar em branco, anular o voto ou votar em outros candidatos, como Tebet e Ciro, teriam antecipado os votos que pretendiam dar a Jair Bolsonaro somente no segundo turno. Por isso, segundo Márcia Cavalari, do IPEC, é preciso, tanto no primeiro como no segundo turnos, avaliar especialmente os movimentos e a evolução dos entrevistados indecisos ou daqueles que dizem, em cada levantamento, que vão votar em branco ou anular o voto. A pesquisa ela tem o papel de diagnosticar um momento da campanha eleitoral, um momento específico, um corte ali que a gente tem para medir aquele momento do eleitor. Quando a gente está fazendo a pesquisa, tem uma proporção, às vezes grande, às vezes não, dependendo da situação política de cada local, de indecisos, né? E a gente não tem como obrigar o indeciso a se decidir ali no momento da pesquisa, né? Então, a gente reporta na pesquisa a intenção de voto declarada por aqueles que já têm a sua intenção de voto preferencial, né? E reporta a quantidade de pessoas que ainda não sabem em quem votar. O professor Samuel Mendonça, da PUC de Campinas, concorda que é preciso analisar cada pesquisa como um retrato, que mostra os diferentes momentos da campanha eleitoral. Durante o processo, as pesquisas são essenciais, porque sem as pesquisas ficaríamos todos no escuro,
sem saber como a opinião pública está reagindo ao debate político que está sendo feito durante o processo.